Ao longo de todo esse mês de abril, Mulher Demais trouxe a série No Espectro. Nós falamos sobre os desafios das pessoas com autismo, também os desafios das famílias, contamos histórias de pessoas reais aqui no MD. E hoje você vai ver o terceiro e último episódio da série. A gente também vai abordar como as pessoas com autismo, dentro do espectro autista, como elas têm dificuldade para se colocarem e se manterem no mercado de trabalho. Para você ter uma ideia, no Brasil, estima-se que apenas 15% dos autistas estejam trabalhando. Então, fazendo aí a continha, 85% estão desempregados. É uma constante luta por inclusão, apoio e reconhecimento. Quando eu era pequeno, eu tinha muitos comportamentos assim atípicos, embora ainda não tinha um diagnóstico de autismo, mas eu ficava beliscando às vezes minha mãe. E aí ela começou a mostrar novas formas de beliscar, que no caso seria massagem. Ela tem fibromialgia, então até calhou. Então desde os 4 anos eu já tinha uma certa vivência com isso. E foi aprofundando com o passar da idade. Tem um livro de shiatsu lá em casa também. Só que a massoterapia mesmo, ela veio desse contexto mais profissional na fase adulta. A firmeza no movimento das mãos, a concentração e um estado quase que de meditação formam o quebra-cabeça da rotina de Alan. Eu decidi, antes de terminar a educação física, já fazer um curso profissionalizante na área de massoterapia. Inicialmente shiatsu, depois veio massagem relaxante, massagem com pedras quentes, entre outras modalidades que eu aplico hoje em dia. Já na vida de Sterlane, a criatividade e a sensibilidade do olhar a transformaram em escritora. Tinha muitos livros didáticos em casa e eu gostava de responder. Aí, em um desses livros, pedia para eu escrever um poema sobre a natureza. Aí surgiu o meu primeiro poema. Eu descobri que era capaz. Como eu sou professora, pedagoga, então, assim, eu sempre estava com livros, lendo, e, assim, ela foi muito participativa. Às vezes eu levava ela até para o meu trabalho, então isso aí desenvolveu bastante ela, E eu me tornei psicopedagoga para ajudá-la, Então, para, assim, ver como poder desenvolver mais a minha filha, Mas ela também é acompanhada por psicólogo, psiquiatra, neuro. Mas aí, a mãe, ela tem um papel fundamental, no desenvolvimento do filho. Então, quando a mãe ela tem esse cuidado, acompanha o seu filho no dia a dia, tem essa preocupação, com certeza ele se desenvolve mais. A gente fechou o diagnóstico, a gente tem alguns testes que podem e que deveriam ser feitos, alguns testes psicológicos que são feitos por psicólogos e que nos dão também uma visão psicológica daquele indivíduo, daquelas condições que ele tem e principalmente das capacidades que ele pode ocorrer. Então você vai trabalhar em cima de tentar melhorar ou minorar aquilo que ele tem de déficit. Então, a interação social, a interação com as pessoas da família, a capacidade de entendimento desse indivíduo, das situações que estão vivenciando, a capacidade de afeto que esse indivíduo pode desenvolver, a capacidade desse indivíduo em ter uma vida quase sempre sem necessidade, sem ter a necessidade de um controle ou principalmente de um cuidado de alguém. Porque eu tenho níveis, nível 1, onde ele não tem necessidade nenhuma de ajuda, o nível 2, onde ele já tem alguma necessidade, e o nível 3, onde ele é realmente necessário que se tenha um aparato de pessoas, de cuidados, para que esse indivíduo possa funcionar
bem em toda a sua vida. No Brasil, de acordo com a legislação de 1991, empresas com mais de 1.000 funcionários devem ter pelo menos 5% do quadro de pessoas com deficiência. Mas no caso das pessoas no espectro autista, apenas 15% estão inseridos no mercado de trabalho. E isso é reflexo de uma rotina que envolve também o preconceito. Preconceito, assim, às vezes, em certas situações, alguns pacientes, eles ficam meio receosos em ser atendidos por uma pessoa no espectro. Claro que com o passar do tempo, eu creio que com a ajuda também dos meus posts no Instagram, eu fui conseguindo desconstruir isso na mentalidade das pessoas, mas tem ainda assim certo receio, né, de algumas pessoas, e até também às vezes tem pessoas que não entendem muito bem o autismo, às vezes fazem algumas perguntas um pouco complicadas. Então, mas na maior parte dos casos, os pacientes eles são mais recíprocos. São histórias como a de Alan e Esther que nos motivam a sonhar e principalmente a acreditar. Cada vez mais escrever, e isso foi um presente para mim. Quantos relatos importantes a gente viu ao longo desse mês de abril? Hoje não foi diferente, né? Através dessas duas histórias que mostram a importância da inclusão, de abrir espaços, de ter um olhar mais cuidadoso para as pessoas e para famílias de pessoas com autismo, né? Toda a série no Espectro você pode rever e compartilhar através do nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Correio Oficial. Agradecendo a toda a equipe do Mulher Demais que se mobilizou para trazer esse conteúdo para quem está em casa e a você também, viu, que está compartilhando, que está interagindo e enaltecendo também a importância de não somente em abril, mas em qualquer época do ano a gente seguir abordando essa temática.